Olá, aqui começa a nossa websérie sobre saúde integral. Eu faço um convite para que vocês caminhem conosco nessa grande jornada de aprendizagem sobre quem a gente é, as nossas emoções, nossos sentimentos, a nossa fisiologia, como a nossa mente, como isso tudo interfere no nosso jeito de ser, o nosso jeito de se mostrar para o mundo e o nosso jeito de se olhar para dentro. Eu falo disso também por uma experiência bastante pessoal. Eu já vivi momentos difíceis como pânico, burnout, e sei como isso tudo me convidou para uma jornada de autoconhecimento diária e profunda, porque ela não termina num evento, num momento, numa reunião com um psicólogo. Ela vai muito além disso. E a Síntese também é uma empresa muito preocupada com as questões da saúde mental, porque ela afeta diretamente a vida de cada um que trabalha numa empresa, a vida de cada família, a vida da sociedade. Olhar para isso é olhar para a gente de maneira genuína, empática e profunda. Dá trabalho? Dá trabalho. Vocês verão a cada conversa, a cada momento, que é uma jornada, é um processo que tem dia para começar, mas não sei se tem dia para acabar. Eu espero que vocês desfrutem desses momentos e aprendam com cada um dos especialistas que estiveram conosco nessa jornada intensa de aprendizagem sobre saúde integral. Vamos lá? Na área médica, né, eu fiz a medicina ocidental na Escola Paulista de Medicina. Eu organizei o primeiro congresso médico de acupuntura em 1987, porque naquela época era uma medicina alternativa, coisa de charlatão, coisa de bruxaria. Aí em 87 eu fiz um congresso médico para dar valor, não estamos falando de valor e crença, e deu valor, né? Que é uma ciência. Aí, 10 anos depois, em 1998, a Associação Médica Brasileira transformou a acupuntura como uma especialidade médica. Eu participei nisso, né? Hoje eu faço parte da história, né? Que ano passado o Conselho Federal de Medicina, a região de Medicina, me homenageou mais uma vez. Eu sou a Marina. Eu tenho 34 anos até o momento. Não sei quando sair essa websérie se eu já vou ter 35, mas eu faço 35 anos agora em 2024. Em maio, o melhor mês de todos, né? E eu sou um pouco acumuladora de dogs. Sou mãe do Caetano, da Amora e da Madalena. Eu sou psicóloga. Eu atuo como psicóloga clínica e como facilitadora de aprendizagem. E eu sou apaixonada pela psicologia e desde criança eu sempre fui encantada com essa profissão, com a observação do comportamento humano. Eu sempre gostei muito de escutar e de observar. Esse sempre foi o meu lugar de conforto. Então desde criança eu sempre tive essa característica e aí na vida adulta eu escolhi ser psicóloga. Eu fiz minha formação aqui em São Paulo, vim para cá com 18 anos para estudar medicina na Universidade de São Paulo e me formei e durante a medicina eu comecei a me interessar por um ramo dentro da medicina que, digamos, começa a se afastar um pouquinho do médico, do só biológico, assim, né, que é o ramo da psiquiatria. E fiz psiquiatria, me formei em psiquiatria também na Universidade de São Paulo e aí comecei a ver também que meu interesse foi cada vez maior pela psiquiatria e também por essa parte que eu acho que a psiquiatria ela está num lugar, num cruzamento entre as áreas das ciências biológicas e as ciências humanas, assim. Mas eu comecei a procurar outros cursos, comecei a fazer uma formação de psicoterapia, me interessei pelo psicodrama, pela psicanálise, comecei a fazer uma graduação de filosofia, eu comecei a ir para outros campos, assim, porque eu senti que a parte biológica da psiquiatria e da medicina não dava conta do mental. Sou biólogo de formação e terapeuta integrativo. Tenho formação em algumas áreas das medicinas tradicional chinesa,
e outras abordagens, principalmente voltadas em estresse crônico e estresse pós-traumático. Eu fui terapeuta da equipe de medicina integrativa do Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo, final de 2011, começo de 2012 até 2023. Então fiquei 11 anos ali, na oncologia especificamente, atendendo os pacientes e familiares nesse setor do hospital. Mas nos últimos 4 anos eu coordenei um programa novo, era pioneiro no Brasil, que atendia os pacientes que terminavam o tratamento oncológico e precisavam de uma ajuda para retomar a vida o mais próximo possível de uma normalidade, ou entendendo que existe um novo normal ali, né? Mas precisavam de ajuda para sair daquele lugar de se ver como um paciente ou se ver como um doente. Também fui coordenador da pós de medicina integrativa do Einstein por alguns anos. Hoje eu sou apenas um professor dessa pós, mas eu coordeno uma outra pós lá na instituição, que é a pós de medicina do estilo de vida e coaching de saúde, que olha muito para mudança de hábito e promoção de saúde. Então, o que eu via na nossa medicina ocidental era muito bom, dirigido para diagnóstico, que é uma alteração anatômicas. E é lógico, eu comecei a mergulhar também na filosofia da medicina tradicional chinesa, na qual eu faço parte, né? Eu via que a doença, na realidade, é uma manifestação de um desequilíbrio do corpo. E hoje a gente sabe que você tem alteração anatômica, que nesse aspecto a medicina ocidental ele é muito bom para resolver aquela dor ou aquela alteração. Entretanto, antes de chegar a isso, você tem o quê? Uma alteração fisiológica, uma alteração postural. Então, uma hernia de disco, você olha mecanicamente, bom, é uma hernia de disco, está comprimindo o nervo, o paciente está sofrendo, então precisa operar. Mas por que veio a hernia de disco? Então, a postura errada, né? Tá? Ou alguma desorientação fisiológica. Então, antes de ver essa postura, pois que não é raro, hoje a gente vê muita gente que operou de hernia de disco, por exemplo, e a hernia acaba voltando outra vez, assim como outras doenças, né? Então, você cura de um e vai para outro. Então tem que ir na causa, né? Então, quando você vai na causa, aí o efeito cessa. Então, e o que tem antes da alteração fisiológica e postural? Você tem uma alteração energética. A energia das pessoas, a energia representa a consciência e a mente das pessoas. A maneira que você lida com teus conflitos do dia a dia, a maneira como você lida com suas emoções, a maneira que você ajusta, né, e adequar aquele meio ambiente. Então, cronicamente, né, que o antigo chinês fala que essa energia fica estagnada, você vai alterar a tua postura, alterar a tua fisiologia, e aí você vai adoecer, aí você faz a doença. Então a gente olha como um processo de adoecimento e não a doença. Então se a gente consegue chegar, né, esse processo se inverte, não somente transforma essa energia em uma coisa produtiva e ajuda a pessoa a se crescer e desenvolver, né, e expandir a sua consciência. Imagina a gente lá na pré-história, numa savana africana, e você tá ali, andando, comendo, procurando algum alimento e de repente vem um leão. E o leão tá com fome, então ele quer te pegar. Se você pensa, nossa, eu vou correr para cá que é plano, ou é melhor por ali que tem uma árvore, acho que eu consigo subir, já era, você virou comida de leão. Então a emoção te faz tomar uma decisão rápida, sem participação da cognição. Então você simplesmente foge. Você sente medo, o mecanismo de luta e fuga, que é um processo natural do cérebro, e faz você fugir. Ou lutar contra aquele predador, depende da situação. Então, ou seja, você toma uma atitude rapidamente para sair daquela situação. E trazendo isso para os dias de hoje, a gente começa a ter problemas. Por quê? Da Revolução Industrial para cá, acho que a gente mudou muito o nosso estilo de vida. A gente saiu de uma vida mais rural para uma vida mais urbana. Então, o nosso medo, o nosso estresse não é um leão. São vários leões, né? É o trânsito, é o medo de chegar atrasado, ou o chefe que está pegando no seu pé, você acha que ele está pegando no seu pé, talvez não esteja, mas pode ser que esteja, ou o filho que está indo mal na escola, a falta de dinheiro para fechar as contas no fim do mês, e entre outras dezenas de situações. Então isso deixa a gente num estado de alerta muito grande. A gente foi constituído para dar conta daquele pico de estresse de um ataque de um predador que dura 5 minutos. Porque das duas uma, ou você fugiu, ou você virou comida de leão. Então a gente não foi adaptado para um estresse prolongado. Esse estresse prolongado gera uma série de desequilíbrios que a gente não está adaptado a ele. Então no primeiro momento, na hora do medo,
vamos supor, né, no medo, depois eu volto para tristeza e para alegria, mas o medo vai gerar o quê? Adrenalina, noradrenalina, que são hormônios responsáveis aí para você ter mais força, conseguir enxergar melhor, respirar mais rápido, bombear mais sangue no corpo e tudo mais, ou seja, uma reação física para um estresse que geralmente não precisa de uma resposta física. Você não vai bater no teu chefe, ou não vai fugir do seu cliente, né? Então essa resposta física não resolve o problema. Então esse problema continua acontecendo. E aí você tem outros hormônios que entram nessa situação, porque adrenalina e noradrenalina tem uma curta duração. Você precisa do cortisol, que é um outro hormônio, por exemplo, que dá gana pra gente. Sem cortisol a gente não sai da cama. Então, para você não se entregar pro leão e falar, comece pela cabeça, por favor, para doer menos, você precisa desse cortisol para você continuar fugindo. Então é como se o leão te perseguisse, eu quero o Alê. Na prática não é assim, se fosse um leão mesmo, ele quer comer. Se o Alê fugiu, ele vai no javali, se o javali fugiu, ele vai pegar o filhote de macaco. Né? Mas não, os nossos leões são nossos. Então sem o cortisol, você se entrega para os seus problemas, você precisa do cortisol. Mas só agora uma relação com a saúde. O cortisol tem outra função no corpo, que é imunossuprimir o nosso sistema. Imunossuprimir, ele suprime o nosso sistema imune. Sem o cortisol, a gente podia ter doenças autoimunes. Ele precisa estar na circulação. Só que numa fase de muito estresse, esse cortisol aumentou numa quantidade maior do que o usual e o sistema imune fica mais fraco. Um exemplo disso é semana de prova na faculdade. Terminou a semana de prova, gripe. Por quê? Porque seu cortisol foi lá em cima, seu sistema imune enfraqueceu, um vírus oportunista ali aproveitou seu sistema imune mais fraco. Mas imagina isso acontecendo por semanas, meses, anos, décadas na vida de uma pessoa. O sistema imune fica debilitado. Então, só um exemplo de como isso pode acontecer. Mas ficando no leão, tô pensando que a frasezinha que a gente usa, matar um leão por dia, conversa muito bem com esse leão aí, né? Pois é. E no fundo ele existe mesmo, nem que seja na minha cabeça, ele tá lá presente. Isso é interessante que você falou, porque para esse sistema límbico, ele não diferencia o real do virtual. Então, se são problemas que você está ruminando na sua cabeça, né, esses pensamentos repetitivos, sejam eles realidades ou não, para ele é a mesma coisa. Que existe também um preconceito sobre quais são os transtornos que a gente consegue falar sobre eles e que tá tudo bem falar. Então eu conto que eu tive uma crise de ansiedade, mas eu não conto que eu tive um episódio de psicose, que eu tive um episódio de alguém da minha família que sofre de esquizofrenia, ou que eu tive um episódio de compulsão alimentar, de compulsão por pornografia. Existem tantas outras coisas que são muito fechadas ainda. E isso que você traz do rótulo é uma coisa que também pode ser perigosa se ela não for feita de forma responsável. Hoje em dia, o que eu mais recebo são pessoas que pegam o diagnóstico a partir de uma pesquisa no Google. Então, a automedicação, o autodiagnóstico, isso é uma coisa muito perigosa, porque daí eu rotulo a pessoa sem olhar para o contexto. Não tanto, e não necessariamente isso é um problema, assim, às vezes é um começo, né? Se a pessoa estiver aberta a ouvir, né? Por que você acha que você tem depressão? Não, o que te faz pensar isso? Eu li, não sei o que e tal, me identifiquei, vamos pensar a partir disso. Às vezes é um começo. Né? Acontece muito isso hoje em dia com o TDAH, né? Com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vem muito assim pro consultório, né? Putz, eu acho que eu tenho um déficit de atenção. Por quê? Porque eu não consigo render no meu trabalho. Porque eu não consigo, no meu estudo, não consigo estudar o número de horas que eu consigo, não consigo fixar a minha leitura e tal. E tem também um outro ponto, que as pessoas buscam muito pelo diagnóstico e me dá uma impressão de que é por uma necessidade de pertencer a algum grupo e de justificar o porquê o meu comportamento é assim. Então, o que a gente mais escuta é a pessoa falar, eu sou desse jeito porque eu tenho TDAH, eu sou desse jeito porque eu tenho ansiedade, e aí eu justifico o meu comportamento a partir de um diagnóstico que eu carrego. E aí, muitas vezes eu posso não me responsabilizar pelas minhas atitudes, porque eu sou assim, porque já que TDAH é assim, eu vou ser sempre assim. Então, da gente ter um cuidado com esses rótulos e até dos profissionais da saúde de terem essa responsabilidade na hora de diagnosticar alguém. Porque eu não posso te olhar
e ficar fazendo uma checagem dos critérios do DSM-5, que é o nosso manual de diagnóstico para transtornos mentais, e ficar olhando que você se encaixa em diversos critérios, fazendo o checklist dos critérios que você tem e não olhar o seu contexto, não olhar a pessoa por trás do diagnóstico. E aí a gente tem que fazer o esforço, para mim, a psiquiatria, o psicoterapeuta, qualquer profissional que esteja ligado à saúde mental, tem que fazer o esforço de tentar entender em que contexto essa pessoa e esse transtorno está inserido, né? Tá, você tem uma depressão, em que vida essa depressão se apresenta? Assim, como que são as suas relações, como que você está no seu trabalho, com quem que você tem uma relação amorosa, você tem uma relação de amizade, você trabalha quantas horas por dia, como é que você encara o seu trabalho, né? Porque se a gente falar assim, bom, identifique, porque muitas vezes essas pessoas, elas preenchem critério. Você fala assim, vou lá ler no DSM, tá? Realmente essa pessoa está deprimida. Isso não é que esse fato não exista, mas é que o jeito como a gente descreve esse fato influencia a própria existência dele. Digamos assim, o que a pessoa tem é uma espécie de, na base, é uma espécie de sofrimento, certo? Ela sofre, ela fala assim, alguma coisa está me fazendo sofrer, né? E a gente vai tentar, como é um esforço de todo ser humano, tentar entender, a gente sempre tenta compreender as coisas a partir de algum olhar, né? Fala assim, bom, o que pode estar errado comigo? E o perigo disso, de você cair assim, não, eu tenho uma doença, é que às vezes você fala assim, o problema está só dentro de mim e só biológico. Então eu vou tomar uma medicação para resolver. Eu posso limitar essa... Você limita o escopo do que essa pessoa pode fazer. E você passa muitas vezes uma mensagem de que aquele indivíduo é problemático. De que na verdade está tudo certo assim, com a nossa sociedade, com o mercado de trabalho, com as noções de regras morais a quais a gente está submetido no dia a dia, e que é só você que não se encaixa, você não consegue porque você é insuficiente. E até pela abordagem que eu atendo, que eu sou uma psicóloga que atua pela abordagem centrada na pessoa, a pessoa para mim é o mais importante. O diagnóstico é um complemento, o rótulo que ela carrega pode ser um complemento que é até importante para ela, faz parte da identidade dela. Não dá para eu desconsiderar o diagnóstico, mas eu tenho que tomar cuidado para eu não desconsiderar a pessoa e considerar só o diagnóstico. E há o risco dessa pessoa, que pode ser a gente até em algum momento, se apaixonar pelo diagnóstico. Sabe, não é? Eu tô entendendo quando eu escuto assim. Primeira frase que eu vou me apresentar, então, sim, eu tenho TDAH, e aí parece que eu tô apegado àquele lugar. Isso, de alguma maneira, pode impedir essa pessoa de também, ela, por ela mesma, se reconhecer em outras camadas dela, assim, tipo, eu não sou só isso, né? Imagina o trabalho dela sair desse lugar, né? Porque isso a protege também. Pode amedrontar, mas também protege. É quase eu vivo essa ambiguidade, né? Sim, eu acho que pode sim acontecer isso. E aí quando a gente fala de saúde mental de maneira inclusiva, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Para eu não rotular assim, esse grupo de TDAH, esse grupo de ansioso, esse grupo de pessoas com depressão, e esquecer que essas pessoas são muito mais do que isso. Então eu posso sim ter a ansiedade, conviver com essa ansiedade, acolher a minha ansiedade, eu não preciso fugir dela. Eu posso identificar quais são os gatilhos dessa ansiedade, quais são as coisas que me deixam mais ansiosa, para eu poder tratar isso, para eu poder cuidar disso, mas eu sou mais, eu sou para além da ansiedade. Então acho que é importante a gente falar sobre isso, para que as pessoas não se reduzam a um rótulo. Acho que reduzir uma pessoa a um rótulo é empobrecer o potencial que ela tem. Emoção, na realidade, são aquele impulso que vem de dentro. Todas as coisas são uma única coisa, é sentir o momento. Emoção, para mim, é um grande mecanismo de sobrevivência que a gente desenvolveu, né? Você concorda que a gente é muito frágil para viver numa floresta? A gente não tem garra, carapaça, não voa, nem correr direito comparado a outros bichos. A gente precisa se adaptar. Vários mecanismos de adaptação aconteceram. E dentre eles, um deles foi as emoções. Então, a emoção é uma forma do nosso corpo criar uma resposta rápida sem a participação da cognição, justamente para ela ser mais rápida ainda.
Então são impulsos elétricos, né? São disparos de impulsos elétricos que vêm de uma área do cérebro, que é o nosso sistema límbico, também chamado de cérebro emocional, quando ele reconhece uma determinada situação no ambiente. Então tem uma estrutura ali no cérebro que está o tempo inteiro captando as informações através de todos os órgãos dos sentidos. E baseado nessa informação existe uma interpretação muito rápida ali e um disparo de uma emoção, um disparo de um impulso elétrico. Quando o nosso cérebro libera a oxitocina e você está pensando naquele momento de afeto, o teu diálogo interior que você vai pensar é eu estou amando. Agora, se você libera a dopamina, né? E aí você sentiu um momento de dopamina, aí só que você estava pensando naquele momento de afeto também, você vai dizer que você está apaixonado. O diálogo interior tem, eu sou apaixonado. Isso é uma percepção, tanto que muitas vezes a pessoa nem sabe que está apaixonado. Você apaixonou, né? Aí, ou todos vocês já apaixonaram. Você só percebe que está apaixonado quando alguém está dizendo assim, estou passando mal. Só de... Aí, você está apaixonado. Eu falo, você mudou o rosto, está diferente. Isso, então, aí vão dizer, puxa vida, eu estou apaixonado, é um prazer. Agora presta atenção. Se eu sentir a mesma liberação de dopamina, só que eu estou pensando no momento de ameaça, aí dá o quê? Dá estresse. Daí dá estresse, vira síndrome de pânico. Peraí, explica melhor. Vamos pegar sintoma clínica. Os apaixonados têm a mão e pé gelada e suado, não tem? Os dois têm. Apaixonado, você fica apaixonado, sabe? Sim. O apaixonado... O coração palpita. Palpita, né? E o panicado também tá. Tanto que a taquicardia paroxística, que é a palpitação do coração, é o sinal patognômico para definir diagnóstico clínico de síndrome de pânico, né? Então, o sujeito está com o coração batendo, é um prazer, né? Nossa, meu coração está palpitando de amor, eu estou apaixonado. O panicado, o coração está batendo, eu vou infartar. Porque eu estou pensando no momento de ameaça, eu vou infartar. Meu coração não está com problema. Falta de ar. Você não dá. O apaixonado diz assim, eu estou sendo sufocado pelo amor. E o panicado vai dizer o quê? Estou com Covid, estou com pneumonia. Vou morrer. Temos as emoções básicas que a gente chama, né? Medo, raiva, alegria, tristeza e nojo. Todas elas têm funções. A gente precisa quebrar uma coisa importante quando a gente fala de emoção, é achar que existe emoção boa e emoção ruim. Não tem. As emoções têm funções. Então, medo, todas têm a intenção de te proteger. E o medo, como que ele te protege? Paralisando. Então, sei lá, você pega um projeto novo, um cargo novo, ou uma situação de perigo, você dá uma pausa para você conseguir analisar o cenário e tomar uma decisão. A raiva, ao contrário, ela te coloca em movimento. Então, você precisa da raiva, não é agressividade, mas a raiva para se movimentar, né? O nojo, para você filtrar o que você deixa entrar, né? O ser humano ele não é exclusivamente carnívoro, que come presa fresca, nem exclusivamente herbívoro, ele é onívoro, come tudo, inclusive carniça. Então a gente precisa desse mecanismo, que é uma emoção, para garantir a nossa sobrevivência, para impedir que a gente não ingira nada que vai nos fazer mal. E olha que curioso, a alegria e a tristeza, por vias bem diferentes, têm a mesma função, que é garantir que a gente esteja em grupo, que a gente esteja conectado. Tem uma outra função, a necessidade do ser humano, que é o pertencimento. A gente vive em grupo. Então quando você vê alguém triste, você percebe essa tristeza. Se você vai fazer alguma coisa a respeito, é outra história, tem questões sociais envolvidas atual, né? Assim como a alegria, é gostoso estar perto de alguém alegre. Claro, a alegria em excesso vira euforia, essa pessoa cansa. A tristeza em excesso, ela ao invés de chamar a atenção, ela se isola. Assim como todas as emoções, em excesso, ela pode ser um desequilíbrio aí, mas dentro de um equilíbrio, elas garantem a nossa sobrevivência. Então, as nossas emoções, elas são resultado de estímulos que acontecem no meio. Então, acontecem coisas e as minhas emoções, elas ficam afloradas a partir disso. E a gente não tem muito um olhar para as nossas emoções de legitimar o que a gente está sentindo, de dar nome ao que a gente está sentindo. A gente passa por cima disso o tempo inteiro. E a gente tem o hábito, olhando para socialmente, né, de considerar a emoção como fraqueza, como vulnerabilidade, como uma coisa que tem que ser disfarçada. E quando a gente entende que emoção é um recurso,
que eu posso olhar para isso, que é importante falar sobre isso, eu humanizo as relações e eu fortaleço o time, eu consigo construir um ambiente seguro. E a gente tem muitos exemplos disso quando a gente promove essas rodas de conversa dentro das empresas para falar de saúde, para falar de autocuidado, para falar dessas questões de adoecimento dos times. O quanto falar sobre as emoções é importante e o quanto legitimar essas emoções me ajuda também no meu processo de autoconhecimento, de entender como eu funciono, de entender os sinais do meu corpo, porque ninguém cai duro do nada, assim, né? Então, você percebe, depende do momento que você está lidando com o teu conflito externo, né? E da minha relação com a minha emoção. Com a sua emoção. A emoção que dispara pode disparar para os dois lados. É o gatilho. Tá? Tanto depois que você pega, citando esse exemplo, tanto o apaixonado, tanto o panicado, eles são os mesmos sintomas. Depende daquele momento que você está pensando. Se você está cruzando um momento de ameaça muito grande, aí você estresse acumulado, aí você vai liberando um monte de hormônio de estresse, você vai ter todo esse sintoma. Agora, se você está pensando num momento de afeto, de coisa, você vai sentindo bem. Assim, eu estou falando com a paixão, é a mesma coisa com o dia a dia da nossa vida, né? Se teu dia a dia é um tédio, teu cotidiano é chato e cheio de problemas, você vai ficar sentindo ameaçado pela pressão. Se tua vida tem meta, você tem uma programação, você está olhando o que você quer, você está fazendo tua autodescoberta, tua vida vai ser apaixonante. Então, eu costumo dar esse exemplo. Se você pega uma música, vamos pensar uma sinfonia do Beethoven, vai. A gente bota um CD, você usa mais hoje CD, agora Spotify, né, hoje em dia, mas eu sou da época de CD, você é tempo disco, do vinil. Sou da época de vinil. Eu também. A gente coloca lá para tocar, aí o que acontece? Vamos no vinil, vai. Aí eu pego, arranco o vinil fora, quebra o vinil, quebra a tocadora de vitrola. A pergunta é muito simples. Eu destruí a Nona Sinfonia de Beethoven? Lógico que não, né? Então, olhando isso aqui, essa premissa, podemos dizer que a nossa mente seria a Nona Sinfonia. E nosso cérebro, que toca, seria o vitrola, seria o disco de vinil que toca. Tá certo? Então, a mente, aí você está falando, bom, então a mente é uma criação humana, ele é resultante de todo um processo que acontece no nosso estado fisiológico, orgânico, né, e neurológico. Se eu perguntar a você, quem é você? Você vai assim, eu sou a Ale. Tá bom, porque onde está escrito Ale? Eu vou abrir teu cérebro, e abre. Eu vou procurando. Não tem nenhuma palavra escrito eu sou Ale. O que eu vou encontrar é 100 bilhões de neurônios. E tem 50 bilhões mais longo, com pouco conexões. E tem outros 50 bilhões, eles são mais curtinhos, e cheios de sinapses e tentáculos, que conectam entre eles. Aí eu não me contento, vou continuar procurando. Eu vou lá no convívio do cérebro, chama sinapse, e lá no meio tem um 0,00 milésimos segundos de impulsos elétricos. E monte de aminoácido, polissacarídeos, a gente poderia chamar tudo de neuropeptídeos, chama tudo de neurotransmissores, correndo por aí. Lá está escrito só Ale. Então, memória, isso é uma memória? Exatamente, porque você sabe quem você é por causa da tua memória autobibliográfica escrito nessas sinapses. Tanto que existe uma doença, que é uma doença muito ruim, muito maldita, que eu acho, e muito doloroso, que é a doença Alzheimer, que se fala muito hoje. Que a desmielização, aquele conjunto desaparece. Então o sujeito esquece, a mulher esquece o filho, esquece a si próprio. Tudo que se aprendeu, você esquece, porque tudo que nós aprendemos, a gente escreve na memória autobiográfica, no córtex cerebral. Tanto que o sujeito esquece até a vergonha. Então, vontade de fazer xixi, ele abaixa a calça e faz. Bom, então, esqueceu até vergonha. Mas a vontade de fazer xixi, ele não esqueceu, né? Aquela sensação de urgência miccional, não. Então a sensação se escreve onde?
camada um pouquinho mais baixo, chama hipotálamo, onde você escreve toda a nossa memória implícita. Olha só. Então, toda sensação a gente grava lá na memória implícita. Você estava falando, né, de uma outra entrevista que vocês fizeram, de como as marcas que a gente tem de memória, elas precisam se ligar a palavras, né? Elas precisam se ligar a representações. Eu gosto desse termo porque as representações é um termo que ele expande só da palavra. A representação pode ser imagem, por exemplo, né? A gente dá representações para dar conta de coisas que a gente absorve de fora, né? Então nós temos, digamos, um sistema, um aparato sensório perceptivo, né? Nós temos a visão, paladar, tato, nós interpretamos o mundo, absorvemos, mas além digamos, só do estímulo visual, só do estímulo sonoro das palavras e do que a gente vê escrito, a gente interpreta isso, a gente tem um papel de mediador entre as informações e o que a gente coloca para dentro. E nesse processo é que se forma a mente. A mente é uma coisa formada e uma coisa que está sempre em relação e que está sempre num processo dinâmico, ela não é algo estático. Ela não, a mente é assim, a mente de uma pessoa é assim, sabe? Ela está sempre num processo de dinâmica, ela está sempre num processo de relação, sabe? Então, com isso, na barriga da mamãe, a gente já está aprendendo as coisas. Porque hoje, os obstetras falam assim pro pai, na minha época não tinha isso. Hoje fala assim, fala com teu filho ou com tua filha, segura a barriga, conversa com ele. Põe uma música. Põe uma música. Mesmo conselho para a mãe grávida, conversa com tua filha ou com teu filho. Porque ele está escutando tudo. Então, essa é uma memória implícita. Então, mas essa memória, eu acabo trazendo ela para minha vida e impactando as minhas decisões ao longo da vida. Aí que nós estamos falando agora. Agora sim. Você imagina se você fosse esse gravidez assim, caiu no... Hoje tu está conversando, uma gravidez não desejado. Então a criança já vai na tua memória em sensação. O que a criança passa na sua sensação? De ser rejeitado. Abandono. Você imaginou? A criança nasce no momento em que o pai perdeu o emprego, a mãe está passando uma dificuldade. Então o que acontece? Ele vai nascer sob uma massinha, ele vai gravar, eu até posso chamar de síndrome pós-traumático, né? Isso está gravado na memória implícita dele. Agora, memória implícita tem várias categorias, por exemplo, habilidade. 20 anos sem andar de bicicleta, eu te coloco em cima de 2 rodas, sobre, palavra-chave, ameaça de queda, você conecta tudo e sai pedalando. 10 anos sem nadar, eu jogo você na água. Você bebeu o primeiro gole de água, você conecta tudo e sai se safando. Aí eu vou perguntar, como que foi? Você não lembra, você lembra pequeno recorte que o carro morreu, você ralou o carro. Você lembra pequeno recorte que você bebeu água na piscina. Você lembra recorte que você caiu na bicicleta e ralou todo o joelho. Então você lembra pequenas cenas que são sensação marcando forte, você consegue relembrar, mas você não consegue narrar e descrever, como você está me perguntando, né? As representações que a gente dá para as nossas vivências, elas não só servem para a gente descrever as nossas vivências, para a gente poder comunicar para o outro, para a gente poder entender melhor o que elas foram, mas elas modificam o que são as vivências. Elas estão nessa interação. O jeito como a gente descreve alguma coisa, ele modifica aquela própria coisa no sentido mental, né? Não no sentido de, por exemplo, eu vou descrever essa parede, eu não vou modificar a parede quando eu estou descrevendo de que ela é branca, de que ela é lisa, de que ela tem, sei lá, uns 2,15 metros de altura, eu não vou alterar essas coisas. Agora, quando eu descrevo o que ela me causa, de emoção, de sentimento, o que ela me provoca, eu estou mudando essa experiência. Mas aí é o nome, sabe, que eu dei para essa experiência. Isso, a nomeação, né, que eles chamam, para a experiência. Olha só, o pai muito rigoroso, sabe? Daquele italiano, napolitano, aí o moleque fica tímido. Bom, foi estudado, 40 anos depois ele foi promovido para ser diretor de marketing de uma agência de propaganda. Bom, ótimo. Assim ele foi promovido, entrou um novo CEO, o novo presidente da empresa, que foi transferindo a agência de Milão. Sabe aquele italiano raiz? Em 6 meses ele engordou 10 quilos, colesterol triglicérido por causa do chapéu, hipertenso, começa a ter refluxo, hernia de hiato, tá?
E agora, com uma baita de enxaqueca, que tomando remédio não tá passando. Aí o amigo dele, que é diretor financeiro, vai conversar com aquele chinês. Em 20 minutos de conversa, eu perguntei, vem cá, o teu chefe demora quem, né? A narrativa é chefe, mas a sensação que é? É o pai. Exatamente. Com 5 anos não podia contestar o pai. Com 45 anos ele batia o chefe, né? Aí perguntei pro amigo dele, que era diretor financeiro da empresa, eu falei, você escuta, esse italiano é tão abusivo assim, né? Sabe o que me respondeu? Imagina, doutor João, o sujeito é boa gente, tu adora ele. Eu não sei porque o amigo dele, quase falei o nome dele. Ele fica fazendo sempre time de contra. Então, na realidade, ele nem sabe por estar fazendo isso. Ele só sei que o cara não é agradável para ele. Quem faz isso é a memória implícita dele. Exatamente. Não é ele. Mas tem uma questão interessante aí nessa questão das emoções, que pode gerar doenças. A emoção em si, ela dura uma fração de segundos. E aí a pessoa fala, pô, mas como que eu passei o dia com raiva do fulano? Passei o dia triste por conta do que me aconteceu. Como é que ela dura uma fração de segundos? Porque ao ter o disparo dessa emoção, você percebe a emoção e isso te remete a histórias que você já viveu daquela emoção. E ao entrar em contato com essa memória, tem um novo disparo de uma emoção, porque o cérebro não diferencia o real do virtual. Você projeta algo na tua tela mental, vai disparar esse gatilho do sistema límbico para a produção de uma determinada emoção ali. Você pode passar o dia inteiro em cima dessa mesma emoção. Então a gente tem que aprender a quebrar esse ciclo, esse padrão de pensamento. As empresas estão doentes. E como você tem visto, porque acho que é legal essa conversa, a gente pensar sobre como a empresa tem cuidado da saúde mental, ou qual o papel da empresa no cuidado da saúde mental? Eu tenho visto que as empresas estão adoecendo as pessoas. Muito forte. Como um agente de adoecedor. Total. Principalmente quando a gente para olhar para a ansiedade, para a cobrança, para a urgência. E eu acho que uma coisa que ficou muito forte, fazendo mais uma vez um recorte sobre o que aconteceu desde quando a gente viveu a pandemia, muitas pessoas começaram a trabalhar de casa. E muitas pessoas não tinham a menor estrutura física na casa para trabalhar. E muitas pessoas precisaram se provar muito durante esse período, porque nunca tinham trabalhado de casa, então ainda não tinha uma relação de confiança construída com seus gestores. E aí começou a normalizar o excesso de trabalho. Eu não tinha horário para começar a trabalhar, nem horário para parar de trabalhar, porque eu estou na minha casa. Então as pessoas iam ao banheiro levando o celular, com medo desse celular tocar, e a pessoa... Ou passando a mão no Teams para não apagar Exato. a luz. Eu vi, não pode apagar a luz do Teams, quer dizer que eu tô fora da mesa. Eu ouço relatos de pessoas que falam que no final de semana elas escutam o barulho do Teams, é como se ficasse um fantasma do Teams na cabeça da pessoa. E aí com isso todo mundo se sobrecarregou. E aí a produtividade em excesso. E aí, com isso, muitas pessoas foram adoecendo por coisas físicas que foram deixadas de lado, assim, né? Tomar água, levantar para ir ao banheiro, fazer uma caminhada, coisas de autocuidado que foram deixadas de lado, assim. Os pilares do autocuidado foram abandonados completamente durante esse período. Então, a gente tem um adoecimento físico nesse caminho. E aí, como nós somos seres integrais, não tem um recorte, né, de estar doente só num pedaço. A pessoa adoece por inteiro. E aí, com isso, a gente tem muitas pessoas com episódios de ansiedade, muitas pessoas com pânico, muitas pessoas, infelizmente, as pessoas não falam sobre isso o ano inteiro, né? Falam só no Setembro Amarelo, no Janeiro Branco, que são meses que fazem um recorte para o olhar da saúde mental. Mas tem muita gente com ideação suicida dentro das empresas. E a gente precisa falar sobre isso, né? E as empresas olham muito para uma coisa de sustentabilidade do meio ambiente e esquecem de olhar para a sustentabilidade das pessoas, do potencial humano. Então eu vejo sim muitas pessoas adoecidas e muitas empresas como agente adoecedor. Eu tô escutando, eu tô tentando resgatar um papo que a gente já teve fora das gravações, que é do greenwashing. Que é quando a empresa diz que é verde
ou socialmente correta, verde, etc., mas no fundo não é bem verde, não. Se eu olhar uma camadinha para baixo, eu não vou entender isso. E aí, quando eu te escuto, vem na minha mente aqui um termo do health washing, né? Tipo, eu digo que estou preocupado com a saúde do meu colaborador, mas até que página? Pois é. Ou crio ações que são ações que muitas vezes o RH cria, que são Vou enxugar o gelo. boas intenções, mas com profundidade por vezes questionável, com 4 palestras ao longo do ano discutindo sobre saúde mental e coisa que o valha, achando que aquilo resolve os problemas de daquele público. O que você acha desse termo que eu acabei de escrever? A gente está publicando. Ele tem potencial. Se isso der certo, é nosso já. A gente falou primeiro, está gravado. Tá gravado. Que dia é hoje? Sei lá, X. Comecinho de março, 2024. É muito triste isso, na verdade, porque de fato é o que acontece, essa é a lógica do capital. Eu preciso produzir cada vez mais. Eu acho que tem um equívoco muito grande aí que o capitalismo acredita, que tudo cresce para sempre, a qualquer preço, a qualquer custo, né? E nada na vida, na natureza, cresce para sempre. Então, essas ações que muitas vezes a gente vê o RH tomando, que não vão a fundo, eu me questiono se é de fato uma ingenuidade, ou é porque eles não querem colocar a mão no problema, porque sabem que se colocar a mão no problema, eu vou ter que mexer nessa lógica de que tudo cresce para sempre. Ou eu vou ter que gastar mais do que aquilo que eu acho que eu deveria. Eu tenho que olhar para a pessoa. Não posso deixar de humanizar as relações. E eu tenho que olhar para todas as pessoas, independente do nível hierárquico, da posição que essa pessoa ocupa na empresa, né? Eu não posso olhar só para as pessoas que estão na diretoria. Eu preciso também olhar para as outras pessoas, para todos os cargos, para todas as funções, porque eu não posso olhar só para o número que essa pessoa entrega. Eu preciso olhar para como essa pessoa se sente entregando esse número. A que preço a pessoa me entregou esse número? A que preço a pessoa bateu essa meta? Como estão as pessoas? Então, mas normalmente quem olha para essas pessoas é a área de recursos humanos, RH. O quanto o RH se olha. Sim, e o quanto olham para o RH também. E o quanto olha para Então, quanto olha para o RH, quanto ele se olha, porque pode também correr isso do RH tomar decisões mesmo bem intencionadas, paliativas, não profundas, e passa para ele mesmo, quanto eu me cuido como área de pessoas, né? Sim. Senão eu vou adoecendo com a área de pessoas e quero cuidar da outra pessoa, mas não cuidei nem de mim. Então, assim, os critérios que a gente tem para avaliar o sucesso, eu acho que são muito equivocados. Então, é o quanto de lucro eu gero, mas não o quanto de qualidade de vida eu gero para as pessoas que trabalham comigo e estão ao meu entorno. Mas isso não dá lucro. Isso não dá lucro. Essa é a lógica do capital. E aí eu não acho que a gente sabe que a gente não vai mudar isso. Ou isso não dá lucro, vou pôr, não sei, isso não dá lucro, mas eu posso dizer para a sociedade que eu cuido das pessoas que trabalham aqui dentro. Faço comercial, faço um flyer, as pessoas aqui são felizes, aqueles funcionários assim, todos um ao lado do outro, com aquele sorrisinho no escritório. Faço meu relatório de sustentabilidade no final do ano, de ESG lá, dizendo que eu sou socialmente responsável, inclusive com os meus colaboradores, por tudo que eu ofereço para ele. Eu até invisto ali, eu tenho uma creche, eu tenho uma escola que eu cuido. Tá tudo bem, acho que é válido. É válido. Mas achar que isso é solução? É que eu tô olhando pela camada do indivíduo, né? Quando eu olho para cada indivíduo, por exemplo, a história de sair do home office para ir todo mundo para presencial, gerou um estresse gigante na galera, assim, em muitas empresas que romperam novamente essa lógica de que é aqui que produz, porque volta ao lugar do controle, eu tô te olhando. Total. Né? E o que não é mais produtivo, né? Porque eu fico com a sensação, te ouvindo, que com todo esse cenário, e eu sei que você também faz rodas de conversa sobre esses temas nas empresas, a gente pode ainda correr o risco de estar, como empresa, cuidando só de sintoma. Assim como tudo, a gente repete o comportamento social. Se o comportamento social cuidar de sintoma, cuida de sintoma. Como a gente cuida na empresa do sintoma? Vai lá, vamos fazer uma palestra agora, no meio de janeiro branco, sobre saúde mental. Aí faz meia dúzia de palestra, conversa sobre o tema e acabou. Sim. É isso, né? Será que é isso mesmo que a gente vai conseguir fazer um movimento? Será que a empresa de verdade quer olhar isso de frente?
E acho que é reflexão, quantas pessoas são afastadas por ano nas empresas por questões emocionais, psicológicas, etc. Eu acho que vale a pena olhar. E vale a pena também isso, né? É que eu acredito que a gente começa a questionar alguns pontos bem importantes nessa história, né? Então, o colaborador que ele não tem opção, o Marshall Rosenberg da CNV, Comunicação não violenta, obrigado, tem uma pirâmide que ele fala da qualidade de vida e bem-estar. Então, assim, a base tá ali, ele precisa ter segurança, que o teto não vai rachar, que ele tem um teto para morar, que ele tem comida na mesa. Então, essas pessoas que estão nesse lugar de insegurança básica, eles vão aceitar qualquer coisa. Então, assim, se essas pessoas estão nessa base e não estão asseguradas ali, elas vão aceitar tudo. Mas se a gente está falando de outras camadas da população que já tem isso garantido, e eu acho que está um pouco exagerado dessas novas gerações aí que começam a pôr limites, mas tem um lado bom disso, de não aceitar qualquer coisa. A nossa geração aceitava. Era o baby boomer, que o chefe dava um murro na mesa e você falava, tá bom, vou fazer, né? Então acho que a gente começa a quebrar, a romper alguns padrões. Eu não sei se eu vou estar aqui para ver essas mudanças, mas eu tenho esperança. Ô, doutor Joe, eu queria falar uma coisa. Quando eu cheguei aqui há 10 anos, eu cheguei com burnout. Sim. Na verdade, eu também não sabia o que eu tinha, né? E aí eu lembro da nossa primeira conversa até hoje, nessa minha memória, do burnout. E que eu entendi, depois de lá para cá, eu me transformei muito, eu tenho certeza que eu me revisitei muitas e muitas vezes e comecei a ver o mundo mais colorido nos desenhos. Mas eu sinto que a palavra burnout, que na época ainda era quase assim, há 10 anos atrás, eles falavam, hoje vira quase uma pandemia, onde eu vou numa empresa, tá todo mundo falando sobre burnout. Da onde vem a história do burnout? Porque eu consigo identificar o que aconteceu comigo. Agora, nas empresas, burnout, pânico, ansiedade, estresse, eu tô falando das empresas que talvez seja o maior público nosso, onde está todo mundo dentro desses lugares. E às vezes eu estou condenando o problema da empresa, mas o que é da empresa, o que é meu, de onde nasce tudo? Vocês vão me xingar, vão me jogar pedra, pepino, tudo que tiver, mas eu vou parar. Mas é virtual. Empresa não é culpado. Empresa nunca foi culpado. É você que você vive naquele ambiente, como você lida com esse ambiente, esse é o ato, tua responsabilidade. Na minha época, a gente chama estresse de exaustão. Já falava isso na década de 70, 80. Você tem estresse de alerta, que é um estresse bom. Vamos viajar? Vamos acampar no Morro de São Paulo. Ótimo, uma aventura. É um desafio. Então, é gostoso, você vai... Agora, estresse de resistência, tá? Então, já passou o estresse de alerta, porque ele vai e você volta. Agora, se é resistência, você já fica naquela situação. Então, imagina roubar o Morro de São Paulo. Errou o bilhete, a gente vai parar em outro lugar, depois tem que pegar o ônibus para chegar, sabe? Aí vai acampar, não dá certo. Então, você vai começar a cansar aquilo lá. Tá? É uma estresse de resistência. Aí vem a estresse de exaustão. Tá? Você começa a ficar sem ânimo para levantar, porque depois que finalmente você montou tua barraca, aí vem a chuva, aí você fica lá dentro da barraca chorando porque não devia ter vindo aqui, etc. Você está no estresse de exaustão. Tá? Esse estresse a gente chama de burnout. Quando você entra na empresa, você está cheio de ânimo, entusiasmo para alguma coisa, conquistas. Só que aí começa a deparar o problema, o vizinho é um chato, eu não dou bem com aquele cara que está aí na frente, meu chefe é um tirano, me lembra de alguém, eu não sei, de alguém será, que só sabe cobrar, tá certo? E aí, mas eu preciso, eu vou me adaptando. Aí vai ser desgastando, chega ao final do dia exausto, tá? Procura dormir, e aí vai esvaindo. Depois de algum tempo, começa a aparecer caspa, começa a aparecer dermatite seborreica, começa a engordar, começa a ter um refluxo, começa a ter acidez, né? E chega em casa é uma sensação tão ruim que eu preciso tomar uma cerveja
para relaxar primeiro. Tá? O pavio fica muito curto. Tá? O filho vem falar e você já sai. Tá? A mulher vem falar assim, olha, teu filho fez isso, né? Vire-se, mano. Resolve você. Mas você precisa falar com o orientador. Não tenho tempo, mulher. Você não vê que eu estou estressado? Estou cheio de problemas, etc. O pavio fica curto. Tá? Aí começa a ter palpitações, começa a ter pressão alta. Daí vai, né? Aí já estresse de exaustão. A imunidade começa a cair, começa a pegar gripe fácil. E aí vai. Tá? Então, na minha época, de década de 70, 80, a gente chama de estresse de exaustão. O cara é exaurido. Hoje, burnout, queimou-se. Queimou-se. Gourmetizaram o estresse por exaustão. Então, alguém inventou esse termo, mas se você vai pegar... Se você vai hoje, acesso à informação é muito fácil. Você coloca sintoma de estresse e exaustão. Vai ter todo sintoma de burnout. Isso mudou de nome. Tá? É lógico, né? Naquela época, eu sou da turma que começou a telex e fax. Né? Sou da turma ainda de telefone, né? Caiu a ficha, né? Porque a ficha andava um monte de ficha no bolso, porque não tem telefone, a gente tem que usar orelhão. Você lembra? Botar orelhão e disca. Hoje, eu falo com o pessoal na universidade, e inclusive falo com os clientes meus que estão trabalhando na China, de face a face, no WhatsApp. Instantâneo. Mudou, né? Instantâneo. Então, tudo isso aqui mudou. Então, a cabeça das pessoas tem que acelerar para adaptar isso aí. Então, aí você tem um estresse enfustido aí, né? É lógico, naquela nossa época, o estresse é diferente do estresse de hoje, mas é o mesmo estresse, porque o ser humano é o mesmo. É a maneira como ele está lidando, né? Só que o problema todo a sociedade te empurra, né? Você precisa ser um cara bacana, você precisa ter um carro bacana, você precisa ter um bombom, né? Daí vai, né? E te molda, né? E rede social nessa história. A rede social que eu falo muito, a Instagram, o Facebook, é uma grande fonte para deixar você adoecer. Você sabe qual é o grande catalisador? Isso até pesquisa sobre isso, chama inveja. Sabe o que é inveja? Inveja é se sofrer pela felicidade alheia, né? Esse olhar para as redes sociais também precisa ser um olhar atento, porque eu tenho só um recorte da vida das pessoas. A gente falou um pouco sobre a questão da felicidade, e a rede social é um ambiente muito perigoso quando a gente para olhar para a felicidade, porque ali eu tenho um recorte da felicidade que eu quero que as pessoas achem que eu tenho. Então eu vou escolher sempre a minha melhor foto, eu vou escolher o melhor momento, e a gente julga quem posta coisa triste. Quem posta foto com o soro no braço, a gente costuma julgar. A gente julga porque a gente não quer ver isso, a gente aprendeu que a rede social é para ver só coisa boa. Então, uma coisa então, qual a necessidade da pessoa postar isso também para os dois lados? Para os dois lados, mas eu acho que, voltando naquela pergunta que você me fez, felicidade eu diria que não é o Instagram, que não é a rede social, ali é um recorte de momentos felizes que eu quero mostrar. E aí eu quero falar sobre isso porque muitas vezes a gente fica comparando a nossa vida com a vida do outro, e felicidade também não dá pra gente comparar, porque é injusto. Eu não sei qual é a agenda oculta daquela pessoa. Quantas vezes a gente posta uma foto linda e a gente tá curtindo, vendo os comentários e os likes toda desmontada, assim, a pessoa que tá respondendo os comentários não é a mesma que tava na foto. Então, da gente ter esse cuidado com os comparativos que a gente pode fazer da nossa vida, com o que a gente pode se cobrar e se punir a partir da rede social do outro, e dessa lacração ser uma coisa muito engessada. E a gente vive numa sociedade onde as pessoas estão muito intolerantes, tudo é muito polarizado, tudo vira uma grande coisa que não precisaria se a gente se autorizasse a escutar o outro e não precisar ser convencido ou convencer o outro. Entender que existem pontos de vista diferentes. É o que você vê aí no Instagram, né? Eu já tive caso que eu tava um paciente que está em processo de depressão. Aí eu vi o Facebook ou o Instagram, será? Ele estava no Aspen. Aí hoje à tarde, acabei de conversar com meia-noite, está no Aspen. Ele botou uma fotografia dele no Aspen, com esqui e tudo lá. Eu assim, como é gostoso aqui, etc. Mas não é possível.
Eu acabei conversando com ele hoje à tarde, então o que ele fez? Ele botou lá e todo um monte de inveja. Ele não sabe o sofrimento que ele está passando porque ele passou a tarde comigo. Da acupuntura. Você vê como é maldoso, né? E que o Instagram é um recorte social também, Total. Né? É um lugar que chama rede social, inclusive. Eu acho que eu adoro tudo que você fala. Eu acho que é um convite mesmo a gente refletir sobre isso. Tem empresas que criam suas redes sociais também, né? Sei lá, fico pensando. Total. De como a gente lida com que saúde que eu tô cuidando disso, quanto isso tá fazendo mal para mim, quanto isso vai me deixando também embebido de querer competir, eu vou entrando nesse nível de ansiedade que eu não postei quanto por hoje, né? Sim. Quantos likes eu dei, quantos cliques recebi. E os perigos que as redes sociais podem trazer, inclusive para transtornos, assim, porque se a pessoa tem um transtorno de compulsão por compras, por exemplo, e ela fica ali vendo 1000 propagandas nas redes sociais, ela pode comprar muito mais do que ela poderia e ela pode buscar essa compra como uma fuga de alguma frustração, como uma busca de preencher algum vazio. Esses filtros que a gente tem no Instagram, que deixa todo mundo com uma boca gigante, um nariz fino, que atende um padrão imposto, né, do que é belo, muitas vezes traz para as pessoas uma distorção da própria imagem, porque na vida real eu não tenho filtro para passar na minha cara, tem que ser só na hora que eu tô ali no Instagram. Então, quantas pessoas estão perdendo a identidade delas, estão se colocando em risco, estão buscando procedimentos estéticos extremamente invasivos e perigosos, porque elas querem atender um padrão, uma expectativa do outro, elas buscam uma aceitação, e é uma coisa bastante perigosa. Esse estudo longitudinal, ele mostrou que as pessoas, né, que são mais satisfeitos consigo mesmo, tá? Que estão mais tranquilos consigo mesmo, eles adoecem muito menos. Dá uma diferença mais de 35%, 40% de diferença. Tá? E é terrível isso. Inclusive com essas mídias sociais, tá? As pessoas, às vezes, muito sofridas. Né? O primeiro conselho que eu faço é que aceita quem você é, né? E quem é você, e seja contente com você mesmo. Né? Mas um ponto, doutor Joe, escutando, a gente está numa sociedade que tem pressa, ou se coloca nesse lugar de ter pressa. Quando o senhor fala de um processo, muito fala assim, mas eu quero resolver a doença. E lá, não sei se o senhor recebe esse tipo de história que vira um conflito entre o tempo que leva para eu me curar versus o tempo que eu me impus de resolver rápido. Sim, é lógico, se você está com sofrimento, com dor, você quer resolver logo, né? Tá? Que eu aprendi a duras penas, né? Às vezes você machuca, você quer que resolva logo. É lógico, por isso que é importante juntar as duas medicinas. Tá? Mesmo dentro da medicina chinesa, eles falam que você tem a nível que você cura a defeito imediato, repara a sua fisiologia e aí vai na causa. Equilibra teu estado de espírito, traduzindo, equilibra tuas emoções. Então, evidentemente, a acupuntura, a fitoterapia, cura através das ervas, a dietoterapia, assim como prática física, meditação, Lenti, eles fazem parte para dirigir um arsenal para resolver o sofrimento imediato. Mas não esquece, você aliviando aquele sofrimento imediato, o que vem atrás você precisa equilibrar internamente. E existe também uma vontade da sociedade em resolver tudo muito rápido, né? Padrão aí de imediatismo. O que pode ser bem perigoso. Porque assim, se você identificou que você está com um padrão de pensamento, o que é o mais aconselhável? Tentar entender por que esses gatilhos estão gerando essa emoção. Por que esses gatilhos são tão poderosos para mim? Porque você tem os seus gatilhos, eu tenho os meus, todo mundo tem os seus, né? Então aquilo que me afeta mais pode ser diferente do que te afeta. Então eu preciso perceber o que me afeta e o porquê. O que aconteceu na minha história que eu não processei muito bem? Em termos psíquicos e emocionais, que pode ter gerado um trauma, pode ter gerado uma questão mais profunda, que gatilhos menores são suficientes para me gerar um estado emocional e permanecer nesse estado emocional. Então, esse é o processo de autoconhecimento que a gente costuma insistir para a gente aprender a quebrar. Vou dar um exemplo. Outro dia atendi um paciente, né, ele teve um herpes zoster no rosto. Quer dizer, começou a espalhar. Ele entrou em
apavoro, entra em pânico e aí toma um monte de remédios e logicamente consegue frear. E é bom que faz isso mesmo. Só que agora eu tenho com dor de trigêmeo permanente, então tá com dor. E o rosto está retraindo a dia. É porque você está lesionando o nervo, né? Tá? Então você tirou boa parte da dor, mas você não tratou a causa, né? Que é um herpes zoster, que às vezes pega a dor intercostal, o rosto. É o vírus de catapora, né? É um vírus vagabundo. Mas se tua resistência, a tua imunidade baixa, você acaba pegando essa doença. Então, no caso aqui, a primeiro momento nós fizemos acupuntura, por exemplo, para aliviar a dor imediata com chá e tudo. E no segundo momento agora, equilibrar a imunidade dele, né? Agora, você vai ver a história do histórico do paciente, que ele fez um transplante de medula 4 anos atrás. Então, o sistema imunológico ele estava comprometido. Passa um estresse enorme agora no final do ano, tá? E aí derrubou toda a resistência. Então, um vírus simples de catapora virou um bicho de 7 cabeças, né? Tá? Mas o que eu vejo no consultório é muito disso, assim, a gente querer uma solução imediata, eu quero alguém que me tire desse lugar de sofrimento. Mas se está no lugar de sofrimento, a gente tem que entender o porquê, para você conseguir sair dali sozinho. As pessoas costumam chegar buscando diagnóstico para resolver algum problema, ou elas normalmente chegam buscando essa visão integral dela como ser humano? Sim. A grande parte das pessoas vem para resolver os seus pepinos, né? E já vem, analisei no Google e estou com essa doença. Isso já aparece também aqui? Tá, vem. E inclusive hoje, com toda essa aventura da internet e das coisas, hoje a informação é muito acessível, né? Que é diferente na década de 70, década de 80, é difícil. Então, eu acho que bom, né? Eu chamo de Dr. Google porque me ajuda muito. É o melhor assistente. Porque o paciente já sabe o que ele tem. Ele tem uma enxaqueca, ele vai lá, é enxaqueca. Aí já vai classificar vários tipos de enxaqueca, vai se identificar qual é. Aí bem, tá? E quando muitas vezes o pessoal vai na automedicamento, né? Aí eu chego, daí o caso desse paciente que nós acabamos de falar, né, coincidentemente, foi a enxaqueca, tá? Justamente ninguém consegue tomar, até toma um monte de remédio e não melhora a enxaqueca. Daí, quando veio, era o quê? Era uma raiva interna dele, da memória impulsa contida, né? Tem muita automedicação, a gente vê muito, assim, pacientes que chegam já medicados, você não sabe nem de onde. Ele olhou e... Sim, acontece muito, assim. Ou busca algum outro profissional que não está qualificado para pensar essas coisas, né? Muitas vezes, e que prescreve só pensando nessa lógica da doença, assim, né? Tipo assim, se eu preencho esses critérios, eu tenho uma doença, eu preciso me tratar, né? Isso é um perigo, assim, porque a pessoa entra E aí, entre outras questões, aí você tem... Os medicamentos não são isentos de efeitos colaterais. Você tem um monte de efeitos colaterais, a pessoa vai ter que lidar com isso, tem riscos, né? Além do próprio sofrimento em si, né? Então, aí é que isso vai dar a grande diferencial. Porque já passou uns 2 ou 3 neurologistas, deram um remédio de vez e não funcionou a enxaqueca. Aí quando a gente foi à causa, né? Tanto que eu não receitei remédio nenhum, tá? E eu acabei encaminhando para fazer o coaching, né? Coaching holístico, tá? E ele caiu a ficha, né? Entendendo o que está acontecendo. Aí foi dissolvendo aquela irritabilidade, aquela inquietude, aquela sensação de ameaça, tá? Quando a gente leva um susto, uma ameaça, o coração palpita, né? Libera um monte de hormônio de estresse. E esse hormônio de estresse faz umas conexões no nosso sinapse, vai trazendo aqueles fantasmas para frente. Aí você vai ter que lidar com esses fantasmas. Então, por isso que, às vezes, o pessoal muito ameaçado, ele apela no racionalismo, na lógica. A pessoa muito racional, muito lógica, ele tem dificuldade para entrar em contato com as emoções mais internas, sabe? Porque normalmente existe uma certa insegurança, ou algum processo que ele tem atrás, que ele nega, né? Isso é um risco, assim, para a pessoa entrar nessa lógica, porque ela tá basicamente pegando um Google ali e ela tá entrando de cabeça nessa lógica, assim, o problema tá comigo. Eu preciso tomar um remédio, assim como eu tomo um remédio para minha pressão, eu tomo um remédio para minha depressão. É a mesma coisa, eu não preciso refletir sobre isso. Só que, na verdade, você já está internalizando uma mensagem
de que aquele problema está com você, sabe? De que não tem nada para ser discutido na sua vida sobre como você leva a sua vida e de que existe um problema como uma pressão alta, assim. Né? A pressão alta está lá, entendeu? Se você chamar ela de hipertensão, se você chamar ela de síntese, se você chamar ela de X, ela vai estar lá, entendeu? A depressão não. Se você chama ela de depressão, se você chama ela de transtorno depressivo, querendo dizer que etiologia não existe, isso é uma descrição puramente sintomática que tem a ver com o biológico, né? Você está passando uma mensagem nisso. Eu acho que a medicação ela é fundamental, ainda bem que ela existe, né? A indústria farmacêutica conseguiu chegar em níveis bem satisfatórios em relação a algumas medicações. A questão é o uso delas. Então, se a gente entende que a medicação ela é solução para o problema, eu acho que a gente tem um equívoco. Ela é uma parte importante deste processo. Às vezes ela ajuda a pessoa, a conseguir respirar e sim olhar para dentro. Porque às vezes está num estado emocional tão difícil que ela não vai conseguir fazer isso sozinha. Então a medicação ela é importante, desde que a pessoa não pare o processo de terapia, de autoconhecimento, seja ele qual via for. Agora, quando a gente coloca, né, deposita na medicação a solução de todos os problemas, eu acho que a gente tem aí um equívoco. Mas, bom, existem várias abordagens, né? Na pós lá que eu estava te contando do estilo de vida no Einstein, vem do Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida, onde eles colocam 6 pilares principais para o autocuidado, que é o sono, atividade física, alimentação, gestão do estresse, conexões e cessação de tabagismo e etilismo ou tóxicos, e aí inclui telas, né, os vícios em geral. São esses 6 pilares. E é incrível como todos eles estão muito conectados, né? Então, o que eu costumo tentar ajudar o nosso paciente? Entender o que para ele é mais importante nesse momento. Não o que eu enxergo. Eu lembro muito claramente um paciente que eu tive que ele não estava doente, ele veio para o consultório, ele queria perder peso. Perda de peso não é meta pra gente, porque meta para mim é comportamento. Perda de peso é consequência de um hábito, de um comportamento. Mas ele me contando a história dele, claramente ele tinha uma questão com etilismo, por uma vida social muito agitada. Eu tentei umas 2 vezes abordar esse tema, portas fechadas. Tudo bem, vamos no estilo de vida que ele quer. O que ele quer olhar? Quer olhar a perda de peso. Então, como que ele vai perder peso? Mudando alguns hábitos. E aí a gente foi trabalhando com isso, a gente chegou no sono. Quem dorme mal não vai conseguir emagrecer. A gente trabalhou o sono como principal pilar. E aí, consequentemente, ele começou a fazer atividade física, começou a gostar, porque ele começou a ficar mais descansado. Ele dormia super mal. E ao estar mais descansado, praticando atividade física, ao praticar atividade física, uma hora ele questionou o quanto o etilismo estava atrapalhando o rendimento dele no processo de... Deu uma volta. E aí a gente volta lá para o início da nossa conversa sobre o autoconhecimento. Porque é trabalhoso e é doloroso se olhar. Doloroso porque você movimenta caixinhas que estavam fechadinhas, guardadinhas. Ai, meu Deus, mexi. Por outro lado, eu acho que a gente ressignifica a gente mesmo, e numa empresa, quando a gente traz isso à tona, de verdade, porque eu não sei se é de verdade ainda, eu tenho muita dúvida sobre se é de verdade ou se são só eventos. E como a amiga minha diz, evento é evento. Passou, vai embora. Se entrar de verdade isso, vai ter que repensar toda a estrutura. Toda a estrutura. Da liderança tóxica, dos horários de reuniões desenfreadas em horários absurdos. Sim. Do desrespeito quando alguém tem um filho doente em casa, mas tem que ir lá estar sorrindo na frente de uma reunião, que ele não precisaria estar, inclusive. Não é? Agora, quando a gente está falando de saúde mental, a gente tem que pensar assim, qual que é o significado que eu acho que é ter saúde mental? A gente tem definições da psiquiatria, a gente tem definições, a própria psicanálise lacaniana, ela tem um entendimento do que é saúde, o que é doença, mas isso sempre se dá num plano do sujeito, no plano daquele indivíduo, no plano daquela pessoa, de como ela define esses termos, tá? Sabe, como ela nomeia isso. Vou dar um exemplo, né? Você falou, por exemplo, da sua terapia lacaniana. Talvez você tenha, beleza, me deparei aqui 50 anos e entrei numa crise, né?
pode ser que naquele momento você tenha ficado deprimido. Você falar assim, pô, não durmo direito, fiquei mesmo, porque tô pensando. é claro, fiquei mesmo. Você pensa assim, não dormi bem, putz, não tô muito afim de trabalhar, de levar minha vida, não tô me alimentando direito, né? Tô mais triste porque tô pensando nisso. Isso é um transtorno? Isso é uma doença? Ou mais longe, assim. que eu deprimi? Essa depressão, porque isso você consegue classificar como uma depressão. Essa depressão é uma doença? Ou é uma saúde porque você está elaborando um processo de encarar a sua finitude? Uau. Eu penso que escutar é um estado de presença. E eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje em dia, com tantos estímulos e com tantas cobranças, é ter esses momentos de presença. Então, escutar é sair desse piloto automático, de fazer várias coisas ao mesmo tempo e de não estar inteiro em nada. Então, eu tô aqui com você, mas eu tô pensando em várias outras coisas que eu tenho para fazer, porque é glamuroso ser ocupado também, né? Ninguém diz que tá desocupado, ninguém diz que tá com a agenda tranquila. É chique falar que eu tô com a minha agenda muito cheia, que eu tenho muita coisa para fazer, que minha vida tá muito corrida. Você não escuta as pessoas falarem assim, tá tranquila, minha vida tá muito tranquila. Tem um glamour no estar muito ocupado o tempo inteiro. E aí, com esse glamour do estar ocupado o tempo inteiro, eu não tenho estado de presença e eu não tenho escuta, eu não tenho uma relação sólida de confiança com o outro. E eu percebo que todo mundo quer falar. Tem até o texto do Rubem Alves, né, que é um texto maravilhoso que fala sobre escutatória, que a gente aprende muito que tem que falar bem, mas ninguém te ensina que você tem que escutar bem. Então, para mim, a escuta ela é fundamental no meu processo de autoconhecimento, para eu escutar o que eu estou falando. Eu tento fazer esse movimento sempre, assim, de perceber o que eu estou falando. Se eu estou repetindo muito algum assunto, se eu estou com uma necessidade muito grande de falar e menor de escutar. E quando eu falo da gente se escutar e desse processo de autoconhecimento, é com um olhar apreciativo, não é pra gente se escutar se castrando e se punindo. Agora, com essa nova geração Y Z daí para frente, é uma loucura. É uma loucura. Então, a maneira de conceito mudou muito, né? Essa nova juventude do Y, o valor deles é diferente. Tá? Então, sobre a sinha da crença e valor é fundamental. Você pode observar teu filho, o que você valoriza, o que você coloca de valor, tá? É totalmente diferente. Os teus filhos, os meus filhos, os meus netos, eu tenho netos, então são diferentes, valores são diferentes, tá? Então, aí você pergunta, o que é crença, o que é valor, né? Então, crença é uma coisa que você aprendeu, confirmou e que você escreveu na tua memória implícita que aquilo é correto, que é o certo. Eu cicatrizei aquilo em mim, assim, como se fosse uma marca. Agora, o valor é tua vivência, ele é subjetivo, do que você lá naquela crença que você coloca. Quer ver? Vamos fazer um teste muito fácil? Deixa eu ver, acho que tem um aqui. Achei. Uma nota de 100. Estão vendo isso aqui? Isso é um papel. Tá ok? Se eu fizer isso aqui, ó. Não faz isso. Se eu pegar outro papel e fizer isso, ele vira lixo. Tá? Qual a diferença de um com o outro? É porque isso aqui tem tinta especial, papel especial, e você tem uma validação pelo Banco Central, Casa de Moeda, Ministério de Fazenda de um país. Então isso daqui, tirar isso daí. Então você tem uma crença disso que representa a moeda do nosso país. Tá bom, pega isso daqui, vai no interior de Texas. Quero ver se você consegue comprar um hambúrguer com isso daí. O americano lá, trumpista, caipira, vai olhar pra tua cara e falar assim, não vou receber isso daí. Isso aí, pra ele não, porque ele nunca acredita, ele não reconhece. Então você vê, olha só, reconhecimento, conhecer, como é importante, né? Então ele não conhece isso daí. Para ele é um papel qualquer, não vende uma coisa. Bom, no mesmo país, chama América do Norte, agora eu vou viajar, sair do Texas, vou para a Flórida. Aí eu vou entrar numa loja de Brasil que está fritando hambúrguer, e vou assim, vem cá, posso comprar um hambúrguer com isso daí? O brasileiro, ele reconhece.
Então ele vai dizer assim, tá bom, eu vendo para você, só que eu não tenho trocado para você. Então você ainda vai receber alguns papéis, moeda de troco. É o americano, em dólar. Tá? Ok. Agora, mesmo no Brasil, você vai na aldeia indígena, tá? E você morre de fome e fala assim, eu vou tirar esse papel e me dá 2 bananas que você vai pendurar aí na tua oca. Índio olha pra tua cara, que não tem contato com civilização branco. Vai dizer, banana pra você. Banana fica pendurado lá, mas não. Isso para ele é papel, não vale nada. Agora, se você der uma jaca para trocar banana, é capaz de índio trocar com você. Então você vê que índio, mesmo no nosso país, que não conhece cultura do homem branco, isso também não vai valer nada. Mas para você vale. E mesmo amassando assim, ele continua o quê? Continua valendo. Você está falando, continua valendo. Então você está falando do quê? O valor. O valor ele muda. Então, mas essas crenças, esses valores interferem na minha saúde, porque eu também passei a acreditar em coisas que não servem mais. Sim. E aí, mas eu continuo alimentando essa crença. Você continua alimentando e você vai alterando a tua percepção do mundo, tá? E você vai se estressar. Você já viu você sobre efeito, você está brigando com teu pai, porque teu pai quer votar no Lula e você quer votar no Bolsonaro. Desculpe, é uma brincadeira, não? Ao contrário, mas tudo bem. Então tá. Então, os dois discutem. Os dois saem nervosos. O pressão do teu pai sobe e você tensiona. Aí você vai dormir e acorda com torcicolo. Aí teu pai teve uma palpitação de madrugada. É conflito, é uma crença. Então, mas esses pontos ajudam ou favorecem a gente a adoecer quando eu não reconheço eles. Exatamente. E qual o caminho de volta? Se eu entender porque eu adoeço, eu lembro que no livro do Senhor, O Caminho da Cura, a primeira frase é essa. Se eu sei o caminho de ir, eu sei o caminho de voltar. É mais ou menos essa frase. Sim. Como é que é o caminho de volta? A gente falou muito caminho de ida, mas... Caminho de volta, a primeira coisa que você tem que se perdoar. Perdoar não é perdão, desculpe, nada disso. Perdoar é você se reconhecer o que você fez. Eu aceito o que eu fiz. E como eu posso melhorar isso daí? Como que eu posso mudar a maneira que eu estou vendo o mundo? Porque às vezes tem crenças assim, por exemplo, eu quero que meu filho seja médico. Eu olho para minha cara, uma banana para você, pai. Eu vou ser arquiteto. Aí eu fico puto, porque minha crença é que tem que ser médico, é melhor para ele, porque foi muito bom para mim, então meu filho tem que ser médico. Inclusive alguém vai continuar o que eu estou fazendo. Então eu tenho meu interesse, meu valor, eu tenho meu interesse. Ele resolveu fazer arquitetura, e eu, como que fico? O navio? Então, vai deixar ser meu filho? Fico puto. Olhando nesse ângulo, tá? Eu vou ficar sentido, tá? Aí então vai depender como você vai lidar com isso. A tua crença, eu vou ter que mudar. Porque eu acredito que o melhor para meu filho talvez não seja melhor para mim, para ele não. Então eu preciso me entender, eu preciso entender ele, tá certo? E passa a apoiá-lo. Apoiá-lo. Isso é um exercício, muitas vezes, é doloroso, mas também vai te ajudar a você crescer. E ainda é tarde para isso. Como a espiritualidade entra nesse balaio todo? Porque também pode ser um estigma, até da confusão do que é espiritualidade, o que é religiosidade, vou chamar assim. Sim. Eu acho que você podia falar um pouco sobre essas duas perspectivas e dizer como elas podem, ou ela pode, ou elas podem apoiar a gente também no processo de saúde mental, de autocuidado. Acho que não é para todo mundo que ela é um pilar importante, mas para algumas pessoas ele é um pilar muito importante. Acho que o primeiro passo talvez a gente olhar um pouquinho, tentar entender o que é espiritualidade. Que você trouxe bem, né? Não é religiosidade. Religião é uma coisa. A espiritualidade, para mim, é essa conexão que todos nós temos com um senso de pertencimento a um todo maior. Então, você veja, não estou falando especificamente de uma conexão com algo criador de tudo isso.
Eu posso acreditar nisso ou não, mas para mim, e eu acho que isso é válido, Fábio, mas quando eu vou abordar a espiritualidade, eu não vou trazer o meu ponto de vista para o meu paciente, para o meu cliente. Eu vou abordar o ponto de vista dele, o que ele entende sobre espiritualidade. Mas o que eu tenho visto com maior frequência cada vez é essa percepção de conexão com um todo maior. Então, eu comigo mesmo, em todas as minhas camadas, falando do bem-estar físico, do bem-estar emocional, do bem-estar mental, eu com o meu entorno, com o meu microcosmos, e eu com um planeta, com o cosmos, com o universo, no sentido de pertencimento a tudo isso. É quando a gente fala do perdão, sempre é um lugar que fica nessa primeira olhar que o senhor traz, de para fora, né? De novo, né? É igual, confunde com religiosidade e espiritualidade, né? Tá. O religião, você pode ser espiritualista, praticar a tua espiritualidade, você precisa de uma religião. Agora também você pode ser um religioso espiritual. Agora, você também pode ser um religioso completamente materialista, depende. Porque a religião é um ritual, é um rito. É você reconectar, religar-se. A espiritualidade é uma busca. Quem é você? Qual é a tua missão nessa terra? E o que você quer? Quando você faz essa pergunta, aí você tem uma espiritualidade. Eu fico olhando e pensando que na espiritualidade é como se fosse o oceano, assim, né? É toda a água que está lá dentro, com tudo que está lá dentro. E a religiosidade são componentes desse oceano, são coisas lá dentro. Então, por exemplo, pode ser as conchinhas, podem ser os peixinhos, mas eles não são o oceano inteiro, eles são partes que compõem isso, mas não são o todo disso. Adorei essa analogia. Posso adotar também, né? Numa explicação? Obrigado. Eu dou para você sem problema nenhum, está sendo gravado. As religiões, de uma forma geral, surgiram, generalizando, surgiram como formas de manutenção de controle, manutenção de poder, controle e poder. Então a gente engessa para que as pessoas vivam de um jeito, a gente não, né? A religião engessa aquele modelo de se viver, o modo de se viver, para garantir, para facilitar o controle, né? A própria Igreja Católica surge da queda do Império Romano, numa tentativa de manutenção daquele poder. E deu certo por muito tempo. Então, a hora que a gente faz, e eu dei só o exemplo da católica, dentre tantas outras, né? E aí as pessoas têm que se enquadrar naquele modo de viver. E aí a gente exclui aqueles que não se enquadram. Porque ali tem uma aberração, tem uma forma que Deus não quis. E isso é muito cruel. E aí o suicídio vem desse lugar de... Ninguém quer acabar com a própria vida, eles querem acabar com o sofrimento. E aí tem um equívoco de entender que a única forma de acabar com esse sofrimento é acabando com a vida. O que é muito triste, né? Você não precisava fazer isso se houvesse mais acolhimento, se houvesse mais escuta. A gente está falando de outro ser humano, independente de qualquer outra coisa. Eu acredito muito que o ser humano ele é bom por natureza, e se alguém não está num lugar bom, é porque tá torto lá dentro, tem alguma coisa desequilibrada. Então o nosso papel é ajudar essa pessoa a voltar para esse equilíbrio, para viver de uma forma harmoniosa. E por outro lado, no oceano da espiritualidade, é que às vezes cabe tudo. Eu posso estar tão perdido ao ponto de que só aquela concha me salva, né, dentro desse oceano, e aí eu tomo uma decisão como essa. Mas no oceano, mas se eu conseguir, mesmo embebido por tanto dor e sofrimento, enxergar que o oceano é maior do que a concha, eu posso encontrar outros caminhos, outras perspectivas, outros lugares de apoio para que eu consiga encontrar outro lugar. Não é tão fácil porque vai entrando em emaranhado nessa história toda aí, né? Mas existe um caminho. Porque o tabu, muitas vezes, acho que o principal efeito dele nocivo, assim, é reduzir o acesso, né, à procura de saúde mental, né? Então, você ter algum grau de tabu, você impede que a pessoa procure uma ajuda, que a pessoa entenda mais sobre o que está envolvido aquilo, né? Mesmo que seja de um ponto de vista mais biológico, mas compreender alguma coisa. E realmente é isso, né? Você tem ansiedade, depressão, TDAH, ou mesmo... Até hoje em dia, né, é mais tranquilo um pouco falar até de autismo, né? Transtorno do espectro autista.
mas falar de transtorno bipolar é mais complicado. Outro que é bastante falado hoje em dia é o transtorno de personalidade, borderline, por exemplo, né? Se fala muito disso, mas um bipolar, uma esquizofrenia são mais difíceis, assim, porque eles são diagnósticos que ainda carregam mais aquela carga da loucura. E essa questão do estigma é uma coisa que melhorou muito, né? Mudou muito assim, nos últimos tempos, vem se falando muito mais disso. Embora até existam algumas visões críticas sobre essa questão da redução do estigma, eu acho que no geral ela é mais positiva, assim. Ela traz mais efeitos positivos do que negativos, assim, né? E tem também um lugar da psicoterapia especificamente que lá atrás na história foi colocada como algo quase que supérfluo, quase que extra, né, para tratar as doenças na medicina. Então, a própria psicologia olhou e falou, peraí, a gente é importante, sim, de fato é importante para tratar as psicopatologias. Mas, ao fazer isso, estou falando de um dado histórico, né? Ao fazer isso, ela começa a ser associada a tratamento de doenças de psicopatologias e não a processo de autoconhecimento. Então aí que vem aquela coisa assim, terapia é para quem tá louco. E não é, terapia é para todo mundo. Sim, para quem tá doente e também para quem tá saudável e quer se conhecer mais e quer melhorar a qualidade de vida. Mas a gente tem aí um estigma da sociedade. Mas pensando, por exemplo, nas gerações futuras e para as crianças, o quanto a gente pode já começar a trazer para eles um olhar diferente sobre a saúde mental. Quando eu era criança, ninguém falava para mim sobre a psicoterapia, não foi um assunto que eu ouvi na minha casa. E eu percebo que hoje existem crianças que já têm acesso à psicoterapia, e eu acho que isso faz toda a diferença. Eu atendo muitos adolescentes e eu fico pensando, nossa, como seria se eu tivesse feito terapia na minha adolescência? Então, eu acho que a gente tem a oportunidade para as novas gerações de fazer esse trabalho de prevenção e para as gerações mais velhas da gente fazer um trabalho de quebrar um pouco do preconceito, de se libertar um pouco desses preconceitos. E a gente está, assim, num estado de emergência, né? Segundo os dados da OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo e o 5º país mais depressivo. Então, a gente tem números altos de situações que, desde a pandemia, a gente tem falado muito mais sobre isso, né? Acho que a pandemia teve muitas coisas, muitos dados trágicos, e se a gente puder tirar um recorte positivo dessa grande tragédia, seria o olhar para a saúde mental. Porque antes da pandemia, por exemplo, a gente não falava sobre psicoterapia online, a gente não dava nome a tantos transtornos mentais como a gente dá hoje. Então, a gente está numa situação de emergência para algumas coisas, mas para outras eu acho que a gente consegue fazer um movimento de prevenção. Eu acho que o ponto que você traz aí do estigma, né, que a gente falou quando falou de tabu, a psicoterapia também, por muito tempo, ainda era... Aí talvez ainda é vista principalmente pelo homem. Entenda de olhar assim, mas isso não é coisa de homem, não é? Sim. Não sei quanto você já ouviu isso, e acho que aos poucos vem mudando lentamente, mas eu já ouvi de muitos homens de que terapia não é coisa de homem. Como quebrar isso? A gente tem essa ideia, né, na cultura, pelo menos vou falar da nossa cultura, da cultura ocidental, de que a masculinidade está associada a essa força, com lidar com as coisas de uma forma interna, de uma forma independente da relação com o outro, de não falar sobre as suas questões seria um símbolo de fragilidade, assim, né? Você expor seu mundo interno, expor seus sentimentos, demonstrações afetivas, né? Chorar, por exemplo, né? Necessidade de carinho. É difícil, assim, isso, porque faz parte da constituição da masculinidade na nossa cultura, não é algo que você possa simplesmente chegar e falar assim, olha, deixa disso, assim, sabe? Para de besteira e tal, e vem falar sobre os seus sentimentos. Está na constituição do indivíduo, né? Estrutural. Então, é estrutural, assim, então você tem que tentar, a partir do momento que você tem algum contato, e aí o contato pode ser através de um vídeo educativo, por exemplo,
você começar a questionar, né? Bom, se eu tenho essa crença, se eu vejo isso dentro de mim, né? Esses valores, assim, né? Eu acho que... Por que eu penso isso? O que me faria mal de ir num psicoterapeuta? Você tem que ter algum esforço reflexivo, né? O difícil é que às vezes você pode nem chegar nesse esforço reflexivo, né? Você não dá nem esse primeiro passo, né? Quando eu digo para alguém que eu faço terapia, e ainda mais sendo homem, né? Tem um empecilho social na perspectiva de que... Tipo, esse aí tá mal, né? Esse aí tá mal, esse aí é louco, esse aí não sei o quê. Você escuta isso das pessoas? Ainda escuto, menos do que eu escutava há 15 anos atrás. Mais os meninos ou das meninas? Mais os meninos. A gente tem um patriarcado muito severo, né? O patriarcado faz mal para todo mundo, não só para as mulheres. Coloca o homem nesse lugar de quem não pode se tratar, não pode se cuidar, porque aí ele é frágil. É um absurdo, mas é assim que a nossa sociedade olha. Até o próprio diálogo. Eu tô indo até numa conversa entre dois amigos, às vezes ocupa um campo que é um campo muito superficial. Vou falar dos clichês do futebol, da bebida, do bar, etc. Mas eu não vou descer para essas camadas mais íntimas, talvez, em que eu possa falar, abrir meu coração, falar do que eu estou sentindo e sabendo que do outro lado alguém vai me escutar de verdade, vai me acolher. Então o homem, eu estou falando do homem porque a saúde do homem é um lugar importante para olhar, né? Sim. A gente tem momentos na vida em que o nosso paradigma pessoal assim é quebrado, em que a gente sente que a gente está vivendo e de acordo com o que a gente propõe e tal, e alguma coisa acontece que quebra isso, sempre. Pode ser, por exemplo, um aniversário de 50 anos, a gente fala assim, nossa, meu Deus, tenho 50 anos. Pode ser a morte de um ente querido, pode ser um fim de um relacionamento. A gente tem momentos de quebra da continuidade, assim. Esses são os momentos em que, invariavelmente, a pessoa tem mais abertura. É uma abertura reflexiva, eles provocam uma abertura reflexiva. E aí é como você pensar como você pode canalizar isso. Mas é porque será que emerge uma vulnerabilidade, uma fragilidade? Emerge uma vulnerabilidade, na minha opinião, inerente ao ser humano. Assim. O ser humano tem as suas fragilidades, tem os seus vazios, tem as suas dificuldades e a gente cria muitas vezes uma casca para proteger isso, né? E faz parte, mas invariavelmente isso aparece nesses momentos. Até digamos, no homem mais durão, assim, machão, digamos, vai ter momentos em que isso aparece. Assim. Você fala dos 5% que acessam a psicoterapia, o que também coloca à luz, porque o que impede de fazer, além de vários estigmas ou de vários paradigmas que a gente criou, porque é louco, ou porque isso não é para homem, ou porque mil coisas, mas tem aí um componente social também. Também. Me fala um pouco sobre o componente social, que pode ser um impeditivo desse contexto que essa pessoa vive para ela ter acesso a isso. Pode ser assim como na escola, assim, a universidade não é para mim, não sei se está na mesma caixa, imagino que sim, terapia não é para mim, ou nem passa pela cabeça das pessoas. O que você tem sobre isso? Eu tenho um olhar, eu pessoalmente tenho um olhar muito cuidadoso para a promoção de saúde mental de maneira inclusiva. Então, eu participo de alguns projetos sociais, que depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, de atendimento para pessoas que não têm a possibilidade de pagar o valor total da psicoterapia. Eu sou sempre muito aberta a conversar com as pessoas sobre isso, porque eu quero que todo mundo tenha acesso. E considerando a realidade que eu vim, considerando a realidade das pessoas que estiveram perto de mim ao longo da minha vida, eu sempre tinha uma visão de que a psicoterapia era para quem tinha muito dinheiro, que a psicoterapia era só para quem tinha acesso a um plano de saúde ou a dinheiro para pagar um valor muito alto. E eu acho que vale a gente trazer que existem programas de atendimento por um valor social, existe políticas de reembolso de plano de saúde, existem também os serviços de saúde mental do SUS, então a gente precisa falar mais sobre isso e mostrar os caminhos para que as pessoas consigam acessar, porque senão a gente fica só com uma parte muito pequena da população tendo acesso, quando todo mundo precisa. E se a gente para olhar
para a saúde e não para o adoecimento, é importante que existam medidas preventivas. E para que tenha essa prevenção, a gente precisa falar mais sobre quais são os caminhos. Mas não é fácil, principalmente quando a gente está sozinho. Com a ajuda de um profissional, de uma equipe que acolha esses sentimentos, que não olhe apenas para a doença, que é fundamental que tenha uma equipe ali olhando para a doença e tratando e tentando curar aquele câncer, no caso do câncer, mas qualquer outra, mas tenha também uma outra parte da equipe cuidando da pessoa que está ali, um acolhimento psicoemocional, psicossocial daquela pessoa, que é fundamental. Quando a gente fala da psiconeuroimunoendócrino, eu estou indiretamente ajudando no tratamento dessa pessoa, né? Visões críticas sobre essa questão da redução do estigma, eu acho que no geral ela é mais positiva, assim. Ela traz mais efeitos positivos do que negativos, assim, né? Ela traz isso, redução do tabu e aumento do acesso à saúde mental. Aí a gente tem que pensar lógico, né? A pessoa vai ter acesso... a gente deseja, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o SUS, a gente deseja que a população tenha um acesso universal à saúde, né? Então, que todo mundo possa, sei lá, se for necessário, passar num psiquiatra, ter uma psicoterapia, né? Além dos outros profissionais de saúde, não saúde mental, né? Então a gente quer que o acesso à saúde seja universal. E aí, fazendo um contraponto com o que a gente estava falando antes, acesso à saúde universal não é significado de saúde universal, não é saúde universal. Ter o acesso para todo mundo não significa que a saúde seja a mesma coisa para todo mundo. É uma coisa que a gente confunde, assim, né? Ter acesso a um psiquiatra não significa que todo mundo vai ter o mesmo sentido vai chegar no mesmo lugar que aquele profissional, né? Pelo menos eu acho que não deveria. As pessoas podem chegar em lugares muito diferentes, assim. E eu queria falar um pouco sobre felicidade. O que é a tal felicidade? A gente tem nessa websérie, o Dr. Joe falando sobre felicidade como um estado de espírito. Para mim foi muito bom ter ouvido ele falar que a felicidade é um estado de espírito, porque a gente tende a colocar... Vamos ouvir o Dr. Joe falando. Que a vida é para ser vivida. Eu busco conquistar a felicidade. Não, a felicidade você não se conquista. Porque a felicidade é um estado de espírito, depende de você. Se você aceitar tudo que você tem, tudo que é, com todo o teu defeito, virtudes, você aceitar toda a situação conflitante que você está, você vai estar bem, você vai estar satisfeito. Porque assim, a felicidade como um estado de espírito me dá uma visão muito mais ampla assim, sobre felicidade. Eu não vou coisificar a felicidade. A felicidade não é comprar uma coisa, viver uma coisa, depositar tudo numa única coisa. Assim, a felicidade é um estado de espírito, é sobre como eu me sinto, como eu me percebo no mundo. E é muito difícil bancar a felicidade. A gente sabe bancar a infelicidade, a gente sabe bancar o fracasso, a frustração, mas bancar a felicidade, bancar o sucesso é muito difícil quando a gente para olhar para uma sociedade que está no primeiro lugar como o país mais ansioso, né? Porque eu tô aqui, eu tô vivendo uma coisa boa, mas eu tô com medo dessa coisa boa acabar. Eu tô aqui vivendo um sucesso, mas eu tô com medo do fracasso. Como eu tenho sempre esse excesso de futuro, eu não consigo desfrutar das coisas, né? Eu não consigo ter estado de presença na minha felicidade, nas minhas realizações, nas minhas conquistas. Então, eu tenho percebido isso da felicidade como um estado de espírito, mas da dificuldade de bancar essa felicidade. Principalmente quando a gente percebe que todo mundo está sempre reclamando de alguma coisa. Aí você arranja um motivo para reclamar também, para você pertencer. Você vai reclamar que tá calor, você vai reclamar que você pegou trânsito, alguma coisa mínima de reclamação você vai trazer para pertencer ao grupo que reclama. Então, mas dentro do que você fala, eu queria colocar mais um elemento dessa relação nossa com a felicidade, que talvez seja uma crença assim, se eu contar pro outro que eu tô feliz, o outro pode pôr olho gordo. É verdade, pode pôr inveja. Sim. Então, e que tá aqui no inconsciente coletivo, talvez isso, né? Não diga que você é feliz ou que você está num projeto próspero, porque o outro vai achar, vai secar, vai gorar, vai dar errado. Você não deve ter ouvido isso. E é muito. Tipo, e é baseado em que isso? Isso não existe. É baseado numa crença maluca, não é verdade?
E aí a gente também se apega nessas crenças e acho que isso também achata de apertar ainda mais a minha relação com a felicidade, que é esse estado momentâneo que passa assim e acabou. E depois porque eu entendo que só reconheço a felicidade porque eu também já vivia a infelicidade. Eu não vou me manter aqui felicidade o tempo todo, porque até imagino que psicologicamente isso não seria muito entendido como tem alguma coisa estranha aí. Exato. Né? Então a gente é assim, né? Meio que eletrocardiograma, tá ali aqui. Mas também quando chegam nesse lugar de felicidade, de não poder viver por causa de contexto, questões sociais, culpa, crenças arraigadas, culpa, medo do que o outro vai achar, porque tá lá de fora, né? O que o outro vai pensar de mim? Sei lá, Sim. pensar de você. Quando eu te escuto, eu penso em duas coisas, né? A primeira é que a vida é um constante ir e vir de prazer e desprazer, felicidade e infelicidade. E a outra, o como a gente dá poder pro outro. E o como a gente terceiriza também todas as coisas, né? Então, tudo que acontece de ruim é a culpa do outro, não é a minha responsabilidade também, né? O quanto eu deixo de me responsabilizar pelas minhas escolhas, e aí é muito mais uma zona de costume eu colocar a culpa no olho gordo do outro e não na minha escolha inadequada, na minha escolha que eu tomei ali aquela decisão sem pensar. E aí um erro meu me trouxe uma consequência, mas eu prefiro acreditar que o Ale teve um olho gordo na minha felicidade, não que eu fiz uma escolha inadequada. E o quanto também a gente está sempre olhando para o comportamento do outro, para o pensamento do outro, para a opinião do outro, para a aprovação do outro, e não olha para dentro, né? Então acho que esse estado de felicidade também passa por olhar de dentro para fora. Porque não adianta eu ficar olhando só para as coisas externas e não me olhar, né? Que dicas você daria para as pessoas que estão querendo iniciar um processo de se cuidar, olhar para si, dessa saúde integral, de olhar para ela inteira? Por onde vai? Eu acho que uma das principais dicas que eu traria é da gente ter um olhar mais generoso e mais acolhedor para a gente, de se enxergar de maneira mais apreciativa e de maneira mais cuidadosa, porque a gente tende sempre a oferecer o nosso melhor para o outro e não olha para a gente. Então, ser mais gentil com você, legitimar suas emoções, aprender a dar nome ao que você está sentindo, se observar mais e pedir ajuda. Pedir ajuda é um ato de coragem, não é um ato de fraqueza. E não normalizar relações violentas, assim, também acho que isso é um ponto importante. Buscar ambientes acolhedores faz toda a diferença, inclusive no seu ambiente terapêutico. Porque tem muitas pessoas que têm medo de ir para terapia porque tem medo de tomar bronca do psicólogo. Ou tem gente que procura um psicólogo para dar bronca. Então, deixar de normalizar relações violentas também é super importante. E não ter preconceito se você precisar tomar uma medicação, não ter preconceito com um diagnóstico, mas sempre tudo de maneira muito responsável. Então, não se automedicar. Se você precisar de uma medicação, de você ter uma ajuda médica, de você ter um acompanhamento médico para isso, de você buscar uma psicoterapia e ter um diagnóstico responsável sobre aquilo que você tem e não se reduzir a rótulos. Se enxergar como uma pessoa para além de qualquer rótulo que você possa carregar. Aceita tudo que você é, tudo que você tem, tá? E perdoe todos os erros que você julgou, que você cometeu. O erro do passado, tá? Pode ser acerto do presente. E também pode ser estopim para transformação no futuro. Então, não se julga muito a si próprio. Porque nós temos essa tendência de criticar, julgar e já condenar, né? Então eu critico que tem o meu nariz torto, tá? E ainda justifica por isso eu respiro mal, então eu vou fazer uma cirurgia plástica. Justificando, tá? Então aí já condenou para fazer um sofrimento, para fazer a cirurgia plástica. Não, critica menos, julga menos e condena menos. E se você não julgar, não criticar, você não vai se condenar. Falar sobre as suas questões é sempre melhor do que não falar, sabe? Dar representações na linguagem para o seu sofrimento, né? Traduzindo numa linguagem mais técnica,
é sempre um caminho válido. Quais representações, de que forma você vai fazer isso, com quem você vai fazer isso pode variar muito, né? Que ritmo você vai ter e etc. Mas eu acho que isso é válido. Então, se a pessoa está em algum tipo de sofrimento e falar assim, beleza, tem o jargão que eu acho que é válido, vou repetir aqui, busque um atendimento, busque um profissional da sua confiança, um psiquiatra, um psicoterapeuta, quem quer que seja, mas se você não tiver acesso a isso, ou se você não achar que é esse o caminho, busque alguém em quem você confia para conversar sobre as suas questões, sabe? Conversar muda. Tanto que é isso, a gente volta para aquela questão, por que um tratamento de psicoterapia funciona? Né? Por que a gente teve tratamentos aí até exclusivamente assim, até antes do advento da psicofarmacologia na psiquiatria, que funcionam, que as pessoas melhoram. Você pode argumentar que tem pessoas que não melhoram, tem coisas que não funcionam, beleza. Mas por que funciona? Porque, de novo, a linguagem, ela altera a nossa percepção de mundo, nossa experiência de mundo. Então a gente alterando o jeito como a gente descreve as coisas, nomeando de uma forma diferente. E não só diferente, mas muitas vezes nomeando com nomes que a gente mesmo dá. Acho que essa é a questão, né? Dar os nossos nomes, que podem ser concordantes com a cultura hegemônica ou não, né? Isso muda a nossa experiência, sabe? Então eu posso dar uma dica, vai servir para alguns, não vai servir para todos. E tenha isso em mente. Se não servir para você, tá tudo bem. Você vai buscar a sua. Isso que eu acho que isso talvez seja a maior dica, né? Entender o que eu estou precisando hoje. Daqueles 6 pilares lá da medicina do estilo de vida que eu falei, sono e conexões, para mim, são os 2 mais importantes. Tem alguns estudos mostrando recentemente que a solidão é mais perigosa do que cardiopatias, que hoje é o que mais mata. Então, mantenham suas relações saudáveis. Isso, para mim, é a base de uma boa convivência com o outro, uma base de uma boa relação consigo mesmo, e aí você consegue se colocar no mundo de uma forma mais saudável, porque você sente parte desse mundo. Quando você se sente excluído e sozinho, você vai aceitar migalhas, e isso pode ser muito perigoso para a tua saúde psíquica, emocional e fisiológica, né? Então, conexões e sono, para mim, são as 2 principais, se a gente puder focar em alguma. Mas, de novo, para algumas pessoas não é esse o caminho de início do processo. Então, aceita o que você é, seja suficiente contigo. A gente não precisa de muita coisa para sobreviver, a gente precisa, basta uma tigelinha de arroz e um tatame seco para deitar. Isso é o que eu aprendi quando eu era jovem, né? Eu diria que agora para cá, você precisa o quê? Um prato de feijão, um bife e um arroz. Quanto custa isso? O resto é supérfluo. O champanhe e caviar é supérfluo. Se você não dá grande importância dele, você vai sofrer menos, né? E vai desapegar menos. Então, o grande segredo é você olhar para você, ver o que eu sou bom em o que e o que essa qualidade que eu tenho, o que eu posso oferecer isso para ajudar as pessoas a se crescerem, né? E se transformarem. Então, acho que o melhor conselho que eu posso dar é isso, né? Eu já contou que eu na terceira idade, já vivi com 45 anos de carreira. Então, para o jovem que está começando, olha teu potencial, né? Tá? Clareia o que você quer na vida, através das tuas crenças e teu valor, tá? E que torna a tua vida diferente. Faça a tua vida diferente, né? E faz a diferença. Tá bom? Obrigado. E obrigado, né? Obrigado, mestre. Obrigado. Termina aqui a nossa jornada sobre saúde integral. Ou começa. É um convite que eu deixo aqui e acho que essa é a minha dica. Rever, compartilhar essa websérie para aquelas pessoas que você ama e talvez aquela que você não ame também, que pode ajudá-los e ajudar você mesmo a se revisitar a todo instante e a convidar aqueles outros tantos a também fazer esse exercício de convite para se olhar e se observar. Essa é minha dica. Eu espero de verdade que a gente tenha contribuído com a saúde integral de cada um de vocês e a síntese se coloca como um parceiro nesse processo e nessa caminhada para seguirmos juntos
momento que começou agora. É um longo caminhar. Boa sorte e sucesso! Se você precisa de ajuda, o Instituto de Aprendizagem Solidária Dorcas Rodrigues te oferece o programa Florescer, um espaço para apoio psicológico com valores sociais. Para mais informações, acesse o nosso site www.institutodorcas.org.br.